boa noite a todos os colegas. A gente vai dar início ao nosso trabalho, ao nosso seminário. E nós iremos falar sobre o CUEM e a CDRU, que são direitos reais. O nosso docente é o querido professor Dr. João Basoli. Os alunos que irão fazer parte desse seminário é o Daniel Paiva Freitas, o Eduardo Nunes, eu que sou o Elvis e a Milena Amorim. Vou começar falando sobre a concessão de uso especial para fins de moradia. Pessoal, o CUEM nada mais é do que uma forma de garantir a efetivação do direito de moradia que é posto na Constituição Federal. E a população mais pobre ela foi assegurada na 14ª edição da medida provisória número 2220 de 2001. E o que essa medida dispõe? Ela dispõe justamente sobre a possibilidade da concessão de uso especial de áreas públicas, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E qual é o fim dessa CUEM? É justamente garantir a moradia para as pessoas menos abastadas. Outro sim é sobre a questão da lei. Porque o uso capião, vocês podem estar se perguntando, Milena, mas o uso capião é uma forma de você estar adquirindo ali o direito de posse daquela propriedade. Só que o uso capião, ele dispõe sobre propriedades privadas. Já o CUEM, não. Ele dispõe sobre propriedades públicas. E é uma forma, obviamente, de garantir o exercício do direito real ao ocupante ali do terreno público, ou seja, é uma forma de regularizar aquela propriedade pública. Para Luiz Carlos Alvarenga, ele fala o seguinte, que a concessão de uso especial para fins de moradia, ele surge como um importante instrumento de regularização fundiária, na medida em que permite a regularização da posse exercida por particulares em áreas de domínio público, além de possibilitar, é claro, o acesso à moradia, que é posto na nossa Constituição, como eu já tinha dito anteriormente. O fator histórico, como surgiu e por que surgiu essa concessão? Com o processo de urbanização, as pessoas mais abastadas, obviamente, ficaram ali nos centros das cidades e os mais pobres, eles ficaram ali marginalizados. Foi quando surgiu a questão da favela, das vilas, dos cortiços. E com essa alta demanda, com o aumento da população e o aumento da demanda de infraestrutura e de moradia, aquelas pessoas ficaram sem rumo, sem direção e foram ocupando as margens das cidades. E o CUEM, ele surge justamente pela necessidade de regularização fundiária dos particulares em áreas de domínio público. Lembre, é domínio público. Domínio privado é uso capião, que é outra coisa. Bem, seguindo falando sobre a concessão de uso especial para fins de moradias. Essa concessão se ampara em algumas regulamentações. E começando trazendo a nossa Carta Magna, que é a nossa regulamentação maior, nossa lei maior, ela é abordada no artigo 183 da Constituição Federal, que diz: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aí, vamos continuar na leitura. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independente do estado civil. Aqui a Constituição traz para nós uma igualdade de gênero, como a nossa sociedade já tem uma estrutura patriarcada ali, em que antigamente os homens que detinham o domínio, detinham a posse, a concessão dos documentos e dos títulos públicos, aqui a nossa Constituição já traz uma igualdade de gênero. Continuando, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, quer dizer que você terá direito à concessão somente uma vez. Se você já tiver conseguido essa concessão uma vez, você já não conseguirá novamente. E, mais uma vez, frisando o que a colega falou sobre o uso capião, nossa Constituição traz: os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Seguindo a regulamentação, a Lei número 9.636, de 15 de maio de 98, traz em seu artigo 22A o texto: a concessão de uso especial para fins de moradia aplicar-se-á às áreas de propriedade da União, inclusive dos terrenos de marinha e acrescidos, e será conferida aos possuidores ou ocupantes que preenchem os requisitos legais na medida provisória número 2220, de 4 de setembro de 2001. Esse texto foi incluído nessa lei
a partir da Lei 11.481 de 2007. E aí, aqui nesse texto, nessa lei, ele fala, no final, preenche os requisitos legais estabelecidos na medida provisória 2220 de 2001. A gente vai ver agora quais são esses requisitos, o que essa medida provisória, que é uma regulamentação bem específica da concessão, traz para as pessoas de direito e de requisitos que elas precisam para adquirir esse direito. Falando dos requisitos. Os ocupantes da área devem possuir um imóvel há, no mínimo, 5 anos ininterruptamente, coisa que a nossa Constituição Federal já havia trazido, até a data de 22 de dezembro de 2016. Essa medida provisória tem esse impasse da data. Ela mantém, ela só concede esse direito a pessoas que estão usando o espaço que não é funcional, um espaço público não funcional, até essa data. Durante esse período não pode haver oposição. O que é oposição? É algum mandado judicial de desapropriação, qualquer coisa que tente retirar a pessoa daquele local público, qualquer movimentação pública que tente tirar a pessoa. Por exemplo, o espaço era funcional, era um terreno funcional que a prefeitura usava, ou o Estado ou a União utilizava. Ele não pode ficar ali porque vai haver uma oposição, principalmente judicial ou administrativa, para que ela possa sair de lá. É necessário que o imóvel seja usado para fins de moradia. Por isso que a COEN tem esse olhar mais social, como a colega falou. Foi havendo o boom foi crescendo a população, e aí foi ficando sem espaço para as pessoas não estavam tendo espaço, e aí começaram a ter favelas, a haver locais onde as pessoas começaram a se reunir, e esses locais não eram regularizados, eram da União, eram da Prefeitura, eram do Estado, e aí eles procuraram esses locais para morar. Então, é um requisito, tem que ser para moradias. Se for para uso comercial, por exemplo, a COEN não abrange. Deve ocupar uma área menor que 250 metros quadrados. Isso para o individual, tem que ser menor do que 250 metros quadrados. Se for uma COEN coletiva, deve-se dividir o território, ali, todo o espaço, por 250, e aí cada um vai ter o seu espaço, pelo número de pessoas, e cada um vai ter o seu espaço menor que a 250 metros quadrados. E a pessoa não pode ser proprietária de qualquer outro imóvel urbano ou rural. Alguns benefícios que a concessão traz. Traz o benefício da segurança na posse, através da legalização dos imóveis ocupados para moradia. Que segurança é essa? Exemplo, você construiu uma casa, você mora em uma casa que era de um terreno a qual era público. Você está morando lá, construiu lá. A COEN te dá essa concessão e te dá uma segurança que, se você, por morte, você consegue transferir essa concessão para os seus herdeiros. Essa segurança também, você consegue transferir porque ela não é personalíssima. Ela é algo que você pode transferir, pode ir passando. Outro benefício é acesso a serviços públicos essenciais. Através da COEN, aquele local em que foi recebida a concessão consegue receber os serviços públicos essenciais, porque a partir daquele momento ele está regularizado. Então, os serviços do governo conseguem chegar lá de forma mais fácil, como energia pública consegue chegar lá, saneamento básico consegue chegar lá através da concessão do benefício que regulariza ali aquele lugar. E a outra coisa importante são os financiamentos habitacionais. A partir do momento que você consegue o título, vai lá no cartório de registro de imóveis e registra, faz a matrícula daquele imóvel, você consegue ter acesso até a financiamentos habitacionais para, por exemplo, financiar e construir uma casa sua, para fazer uma reforma. Essa concessão gera esse benefício também. E a integração das áreas da cidade através de endereçamento oficial, inclusão dos lotes nos cadastros municipais e manutenção dos espaços públicos internos às ocupações. Trazendo um caso concreto, a gente trouxe aqui um caso em que a Prefeitura de São Paulo efetuou uma regularização
através desse instituto, através da concessão de uso especial para fins de moradia. Nesse caso concreto, a prefeitura, vamos ler aqui um pedaço. O programa municipal já beneficiou mais de 42 mil famílias ocupantes de áreas públicas municipais na primeira fase. A segunda fase vai beneficiar mais de 23 mil famílias em 108 áreas públicas. As áreas foram selecionadas de acordo com o tempo de ocupação e as condições urbanísticas, incluindo provisão de infraestrutura e qualidade das moradias. Aqui é para a gente ter uma noção de como esse instituto consegue chegar às pessoas, consegue beneficiar as pessoas que estão em uma condição de miserabilidade, uma condição em que elas não estão conseguindo ter acesso à sua moradia. E, além disso, a concessão consegue fazer com que a propriedade também cumpra o seu papel social. A propriedade também consiga cumprir o seu papel social através dessa concessão que vem de um órgão público que é gratuito e sem onerosidade nenhuma. Bom, agora a gente vai falar sobre a CDRU. O que seria a CDRU? É a concessão de direito real ao uso. E o que seria isso? A CDRU é um instituto jurídico que permite que uma pessoa utilize ou goze de algum bem imóvel e esse bem imóvel ele pode ser particular ou público, e essa pessoa ela não precisa obrigatoriamente ela ser dona do evento ou dona do próprio imóvel. Esse direito real de uso, ele é como se fosse uma forma de concessão de um determinado bem, na qual o poder público ou particular, ele vai transferir de modo temporário esse determinado imóvel, ou seja, então, o direito real de uso vai ser um direito temporário de um bem que, particularmente, por exemplo, um bem é meu, aí eu posso conceder esse bem para outra pessoa temporariamente. Bom, aqui eu trouxe uma conceituação, alguma definição de um doutrinador. Bom, ele diz que é o contrato pelo qual a administração transfere o uso remunerado ou gratuito de um terreno público a particular com direito real resolúvel para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social. Bom, duas coisas que eu quero reforçar aqui. Com direito real resolúvel. Resolúvel por quê? Porque esse direito de concessão de uso, ele pode ser tanto temporário quanto um tempo indeterminado. E ele é resolúvel por quê? Porque ele pode acabar a qualquer momento. Ele tem que ser com fim social. Esse contrato ele só acontece quando ele tem um fim social. Outra coisa que é preciso para que esse contrato aconteça, ele é um contrato que precisa ter licitação, porque pode ter de mais uma empresa querer, por exemplo, adquirir esse bem imóvel público para poder criar, assim, um fim social para ele. Bom, aqui uma coisa mais para contextualizar. Bom, é um direito real sobre uma coisa alheia. Ele busca dar destinação social aos bens imóveis. Ele é de interesse em legitimar a posse de bens públicos ocupados e utilizados informalmente por uma população de baixa renda, além do aproveitamento sustentável. Bom, finalidade: dar a destinação social, promover uma regularização fundiária, que igualmente o caso da Quen, que também dá uma regularização. Isso também, a CDRU também tem uma finalidade de regularização fundiária. Ela também promove um ordenamento territorial também. Ela impulsiona a edificação, porque a partir desses contratos da CDRU, que é o direito de uso, geralmente certos imóveis que às vezes nem estavam sendo utilizados acabam ganhando uma edificação. Regularizar o cultivo da terra. A CDRU ela pode ser tanto em bens imóveis urbanos quanto rurais, então também cabe aqui regularizar cultivo de terra, igualmente em assentamentos, e preservação de subsistência de comunidades tradicionais. Aqui entraria o caso, por exemplo, de uma determinada comunidade
que tem um imóvel que está ali abandonado, aí, por exemplo, uma organização privada faz ali um fim ou pega o direito de uso daquele bem imóvel e trata para ele um bem, como se diz, um bem social para aquela comunidade. Como conceitou o Daniel, o CDRU, a Concessão de Direito Real de Uso, ela está tipificada na legislação nacional e ela é instrumentalizada por meio de um contrato. Ele trata-se de um direito real resolúvel, como ele disse, sobre coisa alheia, a qual o bem pode ser um bem público ou bem privado, e no qual esse bem será destinado a um uso privativo por um particular, devendo essa utilização se enquadrar nas hipóteses específicas previstas na legislação própria. Na legislação, o CDRU ele está previsto no Código Civil, no artigo 1225, onde ele é elencado no rol de direitos reais, mas ele é regulamentado mais especificamente pelo Decreto-Lei 271, que é um antigo de 1967, teve até uma redação nova em 2007, e ele fala especificamente sobre isso, que é instituído o CDRU de terrenos públicos ou particulares, de forma onerosa ou gratuita, remunerada ou gratuita. A gratuita ela é mais comum quando se trata em regularização fundiária de interesse social, e a onerosa quando tem mais para fins particulares, e ela pode ser por tempo certo ou indeterminado. Ela é um direito real resolúvel para fins de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, que são aquelas áreas marginais que periodicamente elas são inundadas por águas dos rios, lagos, áreas pluviais, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas, porque ela pode ser tanto de bem público como bem privado. Aí, no parágrafo 1º, nós temos que a concessão de uso poderá ser contratada por meio de instrumento público ou particular, ou por simples termo administrativo, e será inscrita e cancelada em livro especial. Ou seja, tem que ser, por ter essa condição de direito real, tem aquelas particularidades específicas. No parágrafo 2º, tem que, desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos cíveis, administrativos, tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. Ou seja, ele tem que arcar com o IPTU, com o ITR, inclusive incidirá o imposto de renda sobre as rendas provenientes daquele imóvel. Como é um direito real resolúvel, ele resolve-se a concessão antes de seu termo, desde que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato ou termo, ou descumpra cláusula resolutória de ajuste, perdendo nesse caso as benfeitorias de qualquer natureza. Ou seja, por ser um instrumento muito específico, ele só é aplicável em algumas hipóteses estabelecidas em lei. E se o concessionário não desvirtuar o uso desse imóvel, ele poderá perder a concessão. Inclusive, ele não terá direito à indenização por nenhuma por benfeitoria de qualquer natureza. Também a concessão, a CDRU, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária, com os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a transferência. Ou seja, mais uma característica do direito real, ele pode ser transferido tanto por ato inter vivos quanto causa mortes, sem perder a característica dele, de uso. Aí tem, para finalizar, a gente tem que, para efeito de aplicação do disposto no caput desse artigo, deverá ser observada a anuência prévia, principalmente do Gabinete de Segurança Institucional e também essa é mais específica, por exemplo, do Ministério da Defesa e dos Comandos da Marinha, quando se trata de alguma área da Marinha, do Exército da Aeronáutica, quando se tratar de imóveis que estejam sob a sua administração. Aí algumas características que a gente pode observar na CDRU, que ele pode se aplicar tanto para imóveis públicos quanto para imóveis particulares. Ele pode ser a título gratuito ou oneroso. Ele é um direito real resolúvel, como já tinha citado.
e pode ser instituído por tempo determinado ou indeterminado, e ele pode ser instrumentalizado por meio de termo administrativo ou por escritura pública, e deve ser registrado no cartório de imóveis em livro especial. E ele também é importante ressaltar que ele é uma ótima forma de regularização de imóveis de órgãos públicos, tanto é que tem institucionalizado no site do governo federal a definição do que seria, que a concessão de direito real de uso trata-se de um contrato administrativo pelo qual o poder público atribui um bem de seu domínio a particular, para que se explore segundo a destinação específica. É um título de uso dos recursos naturais repassado pelo governo, no caso federal, para organizações representativas e famílias de comunidades tradicionais residentes em uma unidade de conservação de uso sustentável, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável e florestas nacionais. Bom, e para finalizar, como o Eduardo falou, a CDRU é um ótimo meio de regularizar imóveis públicos. Aqui a gente tem um projeto da Alameda Paiáguas, que é no Mato Grosso, eu não me lembro a cidade. Então, esse aqui é um projeto que foi instituído em um terreno baldio, onde o poder público, junto com uma empresa privada, criou essa iniciativa de fazer um projeto como se fosse uma galeria, onde nessa galeria teria tantos como ações de escola, loja, mas enfim, com um fim tanto da parte privada quanto da parte pública, que seria a parte social, e a parte privada seria como o estacionamento, no qual essa empresa, que acabou adquirindo esse contrato através da licitação, adquiriu o recurso. Esse contrato ele durou 30 anos. 30 anos, que poderia ser renovado, se eu não me engano, por mais 20. Aqui, a ideia inicial foi criar esse meio social de fim. Caso essa empresa mudasse essa destinação, esse contrato poderia ser encerrado, porque a principal destinação da CDRU é dar em si os órgãos imóveis públicos uma destinação social. Aqui, a empresa também teve um lado lucrativo, porque ela teve direito de uso desse bem imóvel durante 30 anos. E esse bem imóvel, além de ter uma função social na sociedade, ele também teve lojas, essa empresa acabou lucrando com lojas que teve dentro desse prédio, teve os estacionamentos e dentre outras coisas. E assim a gente encerra a nossa apresentação. Boa noite, gente. Nós vamos falar aqui sobre um dos tópicos dos direitos reais, o direito de usufruto, uso e habitação. Os integrantes do grupo são eu, Rodrigo e Túlio. E para começar a falar sobre esses institutos jurídicos, eu vou voltar um pouco lá no início da matéria de direito das coisas e vou retratar o Instituto da Posse, porque para entender o fenômeno do usufruto, nós vamos precisar saber um pouco sobre o Instituto da Posse. O Código Civil de 2002, ele enuncia no artigo 1196 que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Nesse sentido, o Código Civil adotou uma das teorias importantes da posse, a teoria objetiva de Ehring, ao relacionar a posse à propriedade. Nesse sentido, o Código também conseguiu utilizar o uso econômico do fenômeno da posse e trabalhar a ideia da posse direta ou indireta. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ele disse que o usufruto é o direito de usar uma coisa pertencente ao trem e perceber os frutos. Então você vai usar. E o artigo 1394 do Código Civil diz que o usuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.
voltando lá no que eu disse da posse, sobre a posse direta e posse indireta, o usufrutuário, ele mantém a posse direta sobre a coisa e o proprietário, ele continua mantendo a posse também, na forma da posse indireta. Vai estar aqui, ó, o 1197, que diz: a posse direta de pessoa que tem coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal real, não anula a indireta. Por isso, e para entender o fenômeno do usufruto, é preciso relacionar que o proprietário e o usufrutuário, eles são os possuidores da coisa. Nesse sentido, o usufrutuário ele tem o direito, ele tem a característica fática de estar podendo utilizar a coisa e percebendo os frutos. Só que ele não pode alterar a substância da coisa, porque tem o caráter do proprietário também. Então, mesmo ele tendo alguns dos poderes de propriedade, sendo um possuidor justo da coisa, ele não vai poder alterar a substância dela. Sobre o usufruto, que é aquele direito real sobre coisa alheia, em que o outro ele pode utilizar a coisa pertencente ao trem, né? Ele tem algumas características importantes. É um direito real sobre coisa alheia, já está caracterizado, porque ele se enquadra no direito de sequela e no direito oponível erga omnes, né? Que ele tem o direito de perseguir a coisa. Ou seja, quem a possuir injustamente, o usufrutuário, como possuidor justo, ele pode perseguir a coisa também. E a característica do direito da sequela, né? Ele tem o caráter temporário, porque o artigo 1410 ele é bem claro: o usufruto extingue-se cancelando o registro no registro de imóveis, renúncia ao morte do usufrutuário e pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Então ele tem um caráter temporário. Ele é inalienável, porque na redação do artigo 1393 ele não pode sofrer alienação, mas o seu exercício pode ser transmitido por título gratuito ou oneroso. O exercício do usufruto, não a condição. E ele também é impenhorável. Nessa questão da impenhorabilidade dele, como você está mexendo também nos direitos do proprietário, não se pode penhorar o bem de uma execução, né, executada contra um usufrutuário, por exemplo. Porque aí você tem a parte do direito do proprietário sendo rompido. Mas, como o outro tópico aqui, que diz que ele é inalienável, mas ele pode ter o exercício transmitido através de título, quando o usufrutuário sofre uma execução, os frutos provenientes da coisa, eles podem ser utilizados como bem de penhora, os frutos, não a coisa, percebidos. Ele pode deixar de manter um tempo o exercício do seu usufruto, até que a obrigação seja satisfeita, né? O Código de Processo Civil, ele diz, no artigo 873, esse exemplo, né, que ordenando a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador e depositário, que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem até que o exequente seja pago o principal dos juros das custas e honorários advocatícios. Ele não perde o direito do usufrutuário, de usufruir a coisa. Ele perde temporariamente. Aqui o artigo 868 é bem claro no Código de Processo Civil. Boa noite, eu vou falar sobre o uso. O uso é considerado um usufruto restrito que ostenta as mesmas características do direito real, temporário e resultante de desmembramento da propriedade, distinguindo-se, entretanto, pelo fato de o usufruto oferir ao uso e à fruição da coisa, enquanto ao usuário não é concedida, sendo a utilização restrita aos limites das necessidades de sua família, dele e sua família. E ele dispõe no artigo 1412 do Código Civil: avaliação as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde vive. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge,
dos filhos solteiros e das pessoas do seu serviço doméstico. Da habitação. A habitação é o direito real. O direito real de habitação é uma espécie de garantia reconhecida ao viúvo, a pessoa que perdeu o cônjuge, de continuar morando gratuitamente no imóvel que serviria de lar para o casal durante a união ou relacionamento, desde que seja o único bem de natureza residencial deixado como herança da propriedade. Esse direito independe de regime de bens e tem caráter vitalício, ou seja, só vai encerrar com a morte do proprietário. Mesmo que sejam casados pelo regime de separação total de bens, terá direito ele de continuar morando enquanto viver. Segundo Cristiano Chaves, renomado doutrinador familiarista, o direito real de habitação permanece o mesmo que o viúvo constitua uma nova família. Aí, que é previsto no artigo 1831 do Código Civil. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de seus bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel, destinado à residência da sua família, desde que seja um único daquela natureza a inventariar. Nós temos o usufruto, como já foi explicado. Você usa, goza da propriedade alheia, da coisa alheia, e eles têm algumas consequências no ordenamento jurídico através da sua própria definição. As disposições gerais sobre o usufruto são: o usufruto ele pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrindo em torno em parte dos frutos e utilidades. Uma das principais diferenças do usufruto para o uso, que o uso ele é uma espécie de usufruto, né? Mas é um caráter de subsistência. O usufruto, ele utiliza-se economicamente da coisa alheia, você tem o direito de coletar os frutos, você tem essa vantagem econômica, assim, de administrar o bem, mantendo a posse dele, né? E o usufruto ele também se estende aos acessórios da coisa e os seus acrescidos. Por exemplo, se no prédio recaiu o usufruto florestas ou recursos minerais, deve o dono e o usufrutuário especificar a extensão da maneira do gozo e da exploração. Então, ele não pode sair explorando também os frutos, os acrescidos, da maneira que ele quiser. Ele tem, por exemplo, o parágrafo 2º aqui, ele diz uma limitação, que ele tem que pretenciar junto com o proprietário para fixar a extensão do gozo e a maneira de exploração. O usufruto ele também pode ser recaído em título de crédito. Ele tem o direito a perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas. O usufrutuário, o proprietário, ele pode passar um título de crédito para o usufrutuário, que ele tem o direito de fazer isso. O usufrutuário também faz os seus frutos naturais pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Então, se ele começar a colher os frutos depois que ele adquiriu a condição de usufrutuário, ele pode fazer isso, né? Por exemplo, se uma coisa não dá o fruto no momento que adquiriu, mas depois ela começa a dar, ele não tem que pagar despesas disso. Aqui o 397 ele é relacionado mais aos bens como cabeça de gado, que as crias dos animais pertencentes aos usufrutuários reduzidas quantos bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Ou seja, você tem uma quantidade X, você tem que manter a quantidade X, você não pode alterar a substância, como já foi dito, da coisa. Mas as crias, os filhotes, as coisas do gado, eles pertencem ao usufrutuário, como se ele estivesse recolhendo os frutos da coisa. Os frutos civis, vencidos na data, pertencem ao proprietário. Os frutos que até a celebração do usufruto são recolhidos pertencem ao proprietário. E os vencidos também pertencem a ele. Depois que cessa o usufruto, os frutos vão para o proprietário, normalmente. O usufrutuário também pode arrendar prédio, mas não pode mudar a utilização econômica sem autorização do proprietário. O usufrutuário ele também tem deveres. Já foi dito que ele tem que conservar a substância da coisa. Por isso ele tem que dar caução no início de como ele se encontra a coisa. Ele tem que estar na condição de usufruto, ele tem que se retratar da maneira exatamente que ele pegou, porque é do jeito que ele vai ter que entregar a coisa no final
da extinção do usufruto, né? E ele, se a coisa se deteriorar, ele tem que pagar também no exercício regular do usufruto. O usufrutuário ele também tem o dever de pagar as tributações da coisa e seus custos, enquanto ele estiver nessa condição. O artigo 1403, inciso 2, ele diz exatamente isso, que as prestações e os tributos devidos pela posse no regimento da coisa usufruída. No 1404, diz que o dono ele é incumbido das reparações extraordinárias e não que não forem no custo módico, né? Mas o usufrutuário tem que pagar os juros do capital despendido com que as forem necessárias à conservação ou aumentar o rendimento da coisa usufruída. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido do rendimento em um ano. O artigo 1403 ele diz que o usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Se a coisa tiver alguma lesão, se tiver alguma modificação, o usufrutuário tem que advertir o proprietário. Agora, voltando no 1410, tem as hipóteses da extinção do usufruto, que ele tem um caráter temporário, né? Se o usufrutuário morrer, o usufruto é extinto. Ele também, ao adquirir a condição de usufrutuário, ele pode ter um termo que diz o período em que ele mantém como nessa condição. Após o período, extinguiu, ele não é mais o usufrutuário da coisa. Aqui nós temos a hipótese já dita, né, no tópico anterior, que é a extinção da pessoa jurídica, em que em favor o usufruto foi constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data que começou a exercer. Destruição das coisas, guardadas as disposições dos artigos mencionados. Agora eu vou voltar um pouco sobre o Instituto da Habitação e sobre como ele é regulado no Código Civil. O direito da habitação também é pertencente ao campo dos direitos reais, sobre as coisas alheias. Contudo, é o mais restrito entre os três, do que uso e que usufruto. Visto que, nessa ocasião, a posse é indireta, só pode recair sobre bens imóveis que tenham características somente residenciais. Já sobre a regulação, nos artigos 1414, 1415 e 1416, quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não pode alugar nem prestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Aí, no 1415. Se o direito real de habitação for proferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra, ou às outras, mas não pode inibir de exercerem, querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. Aí, o 416. São aplicáveis à habitação, no que não for contra a sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Beleza. Boa noite. Dentre os três institutos jurídicos falados aqui na nossa apresentação, a gente viu aí o uso, o usufruto e a habitação. Eles são bem simples. Muita didática, parece que são institutos bem complicados, não são. O uso, eu sou beneficiário desse uso aqui. É quando nós temos um imóvel, nesse caso aquele governo, o PNR, o próprio Residencial Nacional. No estado do Tocantins hoje, das Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, nós temos 62 PNRs. Então, ele é regulado aqui pelo Decreto 980 de 93, que ele diz ali, ó, dispõe sobre a cessão de uso. Ou seja, no caso, quem ocupa ali o PNR, ele não é dono, ele só tem o direito de usar aquele PNR. Não pode fazer modificações, não pode auferir aluguéis e dentre outras coisas. Ok? Está reservado somente o direito de uso para aquela pessoa. Aqui, dentre os outros direitos, o direito de habitação, é o seguinte: quando tem um casal e eles residem numa casa e um dos cônjuges morre, e vamos supor que eles têm dois filhos, foi o que o Túlio explicou aqui no caso da habitação. Eles têm 2 filhos. Beleza, os filhos já são maiores de idade, não moram mais na casa. Um deles, não satisfeito com a mãe permanecer no imóvel, decide que o espólio seja vendido aquele imóvel para que eles
recebam a herança deles. Só que esse direito de habitação, ele é reservado no artigo 1831 do Código Civil. Ou seja, se tiver só um imóvel da família reservado para habitação, ele não pode ser vendido. Daí tem um caso. Caso a mãe, viúva, veio a manter outro matrimônio, ela tem a obrigação de sair do imóvel ou não, para que seja partilhado com os herdeiros? Essa resposta ela é negativa, não tem. Ou seja, a habitação, que para mim isso foi uma novidade, é quando tem um casal, um dos cônjuges morre, a pessoa fica com o direito de utilizar o imóvel para moradia, não pode oferir lucros e aluguel, essas coisas não. E aqui, a maior parte do nosso trabalho aqui é referente ao usufruto. O usufruto ele pode se dar de várias formas. Uma professora explicou aqui que mais ou menos de 15 formas pode se dar o usufruto. Dentre elas, então, o que é o usufruto em si? O usufruto, eu tenho um dos casos. Eu tenho um imóvel. Lembrando que o usufruto pode ser para bem móvel, seja casa ou outro bem. Eu tenho um filho. Nesse caso, a fixação de filhos? Não, pode ser qualquer pessoa. Eu, por simpatia com o Elvis, eu tenho um imóvel, decido doar para o Elvis o meu imóvel, porém reservando a mim o direito de usufruto. O que é o direito de usufruto? Ele pode ser vitalício ou temporário. Eu posso titular por 5 anos, vamos supor, em 5 anos, daqui a 5 anos, o imóvel passa a ser de propriedade de posse do Elvis. Quando eu me coloco na situação de usufrutuário, eu tenho a posse. Lembra que eu falou ali de posse direta e posse indireta? Eu estou na casa, eu tenho a posse. Porém, eu não tenho a propriedade. Quem tem a propriedade é o Elvis, que se chama o nulo proprietário. Tá? Esse é um dos casos. Vamos supor, nesse caso, eu tenho um filho. Eu posso deixar o meu filho em doação aquele imóvel, me colocando na situação de usufrutuário. Essa situação ela tem que ser levada ao cartório de registro de imóveis para ser feito o registro dessa situação. Ele pode ser vitalício, ou seja, no caso, quando o usufrutuário falecer, passa para o filho. Pode ter outra situação também. Pode ter, vamos supor, 3 tias, eu tenho um imóvel, eu decido doar para o meu filho um imóvel, mas deixando as 3 tias, 70, 75, 80 anos, como recebido, as 3 tias como usufrutuárias. Beleza? As tias são usufrutuárias e o filho, para quem eu tenho, filho, qualquer outra pessoa, ele vai ser o núcleo proprietário. Quando as 3 tias falecerem, 70, 75, 80, a posse e a propriedade passam por um núcleo proprietário. Tá, vamos agora aos 2 casinhos breves aqui. Se eu sou o usufrutuário, vamos supor, eu doei e sou usufrutuário. Eu doei para a Marina, o imóvel. E eu tenho um filho. Beleza. O usufrutuário, ele serve como herança. Eu tenho um filho. Beleza. Eu faleci. A Marina é a proprietária. Eu sou usufrutuário, só que eu tenho um herdeiro. Nesse caso, a propriedade, quando eu falecer, ela se extingue a usufrutuário e a propriedade passa a ser da Marina. Esse é o caso. Outro caso é quando o núcleo proprietário, quem recebeu a doação, falece. Entendeu? Não se esqueça, eu estou vivo, o usuário, o usufrutuário. Quem é o núcleo proprietário? Se ele falecer antes do usuário, do usufrutuário, aquele bem ele vai ser levado para os herdeiros do núcleo proprietário. É isso. Passa. Tá, as referências que a gente utilizou aqui foi a Constituição Federal, o Código Civil, alguns vídeos do YouTube e o doutrinador aí, Carlos Roberto Gonçalves. É isso. Obrigado.